Olha o shampoo, doutor, ó. Já usou Dimension ou não? Esse é o bom, hein? É o bom com os cabelos assim, tipo do meu, que já não tem telhado mais, né? Deixa eu ver aqui. Não, você está tudo novinho, tudo tem cabelo. Ali já tá começando a entrar dinheiro, né? Tá? Deixa você chegar na minha idade, você tá lascado. O que significa nesse troço aqui, ó? Shampoo e condicionador. Esse aqui, shampoo, condicionador, anti-caspa. Shampoo, condicionador, anti-caspa. As meninas lavam cabelo com isso? Não, né? Você gosta do caro, né, filha da mãe? Eu contei pra vocês, né, da minha esposa, não contei? Eu fiz uma viagem pra Alemanha, pensei assim, não, vou trazer um presente legal pra ela e tal. Eu assim, amor, o que você ia gostar tal? Shampoo. Porra, shampoo, cara! E não é daquele que custa baratinho, né? É o que esfola a gente. Você fala, mas não é possível. Um trem desse aqui dentro, deve ter diamante moído dentro desse negócio. Né? Então, por que vocês usam separado? Porque o desempenho é melhor quando se usa separado. Qual é a função da tecnologia da indústria hoje? Fazer com que as coisas sejam mais fáceis. Mesmo que o shampoo e condicionador seja o top de linha, se a gente distribuir, vamos supor que tem, sei lá, 10 meninas com um tipo de cabelo semelhante. Aí eu distribuo. Beleza. Mas a sua técnica de ensaboar lá, ela é melhor. Então no seu cabelo vai ficar mais bacana. Aquele mesmo produto. Então não significa que o produto é o grande diferencial. Mas aí o que a indústria está fazendo? Poxa, vamos tentar consolidar tudo numa coisa mais que em teoria é um pouco pior, mas aí todo mundo consegue usar e ter excelentes desempenhos. Então essa é a função da tecnologia hoje, certo? É a grande tendência. Então essa tendência que a gente está observando aqui, ela existe também nos sistemas adesivos. Tem sistemas adesivos de tudo quanto é jeito que vocês pensarem. Então, para facilitar, existe uma organização desses times de adesivo. Então, alguns deles realmente jogam na Série A, outros estão na Série B, outros estão na Série C. E mesmo dentro daqueles que estão na Série A, tem aqueles que têm chance de ganhar o campeonato e tem outros que não. Não é? Então, vamos entender por que essas coisas acontecem. Num primeiro momento, a gente tem dois grandes grupos. Nós chamamos esse grupinho daqui de convencional, porque é o que no nosso país tem o maior volume de vendas e uso. Certo? Então, olha só. Opa, quem voltou foi tudo. Então, do lado de cá, nós estamos aqui, ó, sistemas adesivos com condicionamento ácido. Aí vocês estão vendo um exemplo de um ácido aqui e tem vários sistemas. Só que dá para notar que tem alguns desses sistemas que tem dois potinhos. Tem dois potinhos. Tem dois potinhos. Outros tem só um, ó. Certo? Então esses dessa linha de baixo aqui são aqueles que tem tudo numa coisa só. Ainda bem que não tinha giz, hein? Então tem tudo numa coisa só, como se fosse aquele shampoo condicionador, certo? E aqui em cima, primer adesivo, primer adesivo, primer adesivo. Estão em frascos separados. Eles precisam do condicionamento ácido para fazer a função de asperização, como nós já vimos. Agora, olha só que interessante, não tem nenhum japonês aqui, né? Não tem não. Os japoneses são um monstro para pesquisar adesão. Ela tem um namoradinho japonês, né? Se bateu assim, falou alguma coisa, aí já ficou vermelho. Ou ela tem, ou então... Tá? Eu entendi tudo, doutor. Entendi tudo. Tá assim, ó. Tá nos casos de, né? Denunciou ela, coitada. Pô, sacanagem.
Tá organizando. É isso aí, vai. Prepara o terreno direitinho e tal. Passa shampoo e condicionador, não passa o 2 em 1. Pronto. Então, olha só, o que os japoneses pensaram? Poxa, esse troço de condicionar é uma canseira. Por quê? Porque demora mais tempo. E além de demorar mais tempo, é muito dependente da técnica. Aí o cara vai e aplica 30 segundos na dentina. Ou ele aplica menos tempo, ou ele aplicou errado, ou depois que ele aplicou, ele não lavou direito. E se ele lavou direito, vai que ele deixou super hidratado, ou ele secou demais. Então, tanto de coisinha enjoada que tem para acontecer. Até no momento da aplicação, a coisa é complicada. Então, nesse intuito de melhorar, de facilitar a coisa, o que os japoneses pensaram? Não, vamos fazer o seguinte, vamos idealizar uma modificação naquela molécula mais líquida, na molécula hidrofílica, para que ela se torne também, além de ser hidrofílica, acídica. Aí é como se a gente incorporasse essa etapa do ácido dentro do próprio produto. Olha que bacana, então, na hora que eu aplicar essa turma daqui, eu preciso lavar o ácido? Não, eu não apliquei o ácido. O ácido já é parte dele. Então, ele mesmo faz a função de condicionar e infiltrar o primer para chamar o adesivo depois. Tem potinhos que são o 3 em 1. Essa turma de baixo aqui. Tem os potinhos que são agora dois potinhos, né? Então é primer acídico e adesivo. Primer acídico e adesivo, certo? Então, para essa turma aqui, essencialmente não se tem a necessidade do condicionamento ácido. Lá para frente nós vamos evoluir um pouquinho esse assunto. Só preciso que vocês entendam isso até agora. Tá tranquilo? Beleza? Diga. Não, porque ele dissolve aquilo lá. Ele dissolve e incorpora tudo nele. Entendeu? Então a gente chama isso de convencional, aqueles são os autocondicionantes. Então, ó, se a gente pegar aqueles potinhos e distribuir aí tudo, o que nós temos hoje na indústria odontológica inteira são essas 5 categorias de sistema adesivo. Então lá em cima eu tenho, ó, os 2 primeiros lá a gente continua chamando de convencional. Só que aqui eu tenho ácido e mais 2 frasquinhos, primer e adesivo. Na segunda linha, a gente continua tendo o ácido, porque esse é do grupo dos convencionais que precisam do ácido, só que agora primer e adesivo se uniram em um único frasquinho. Essa união ela só é feita para a indústria, não adianta você comprar esse e esse, agora eu sou espertão, eu vou misturar e fazer o meu. Vai nessa para você ver, você jogou 500 conto no lixo. Então isso aqui já vem no jeito prontinho da indústria. Então separado, frasco único. Por isso, 1 frasco, 2 frascos. Aí vamos agora para primeiro grupinho dos autocondicionantes. Primeiro grupinho dos autocondicionantes, o que tem lá? Ó? O primer agora ele é acídico, então é como se fosse a união do primer com ácido. Novamente, não inventa de fazer o seu. Ah, vou pegar o meu primer e misturar, vai ficar azulzinho, show de bola. Não funciona. Então a molécula do primer tem característica acídica. E o adesivo que está aqui não é à toa que eu coloquei da mesma cor, mas ele é bem semelhante. É praticamente a mesma coisa, certo? Então agora não existe mais o ácido, mas eu tenho primer acídico e adesivo. Então 2 frascos também, certo? Aí depois juntou todo mundo, dimensão 3 em 1. Aqui, ó, todos em 1. São os adesivos autocondicionantes, todos em um frasco também. E mais recentemente, aí de 2010, 15 principalmente, que entrou, em 2015 entrou no mercado brasileiro. Mas uns 2 anos antes já estava
funcionando no mercado mundial. Começam os adesivos chamados universais. Universal não é um troço assim, universal. Eu gosto de tudo, não é? Eu como vegetal e eu como carne. Tô nem aí, gosto de tudo. Certo? Então, o adesivo universal, pelo nome dele, já nos dá um entendimento que eu posso utilizá-lo no modo autocondicionante ou eu posso utilizá-lo no modo convencional. Nossa senhora, mas esse troço é muito louco, realmente. E teve uma demanda tecnológica intensa. Agora, olha só, vocês viram o tanto que a coisa é complexa de se fazer, né? Então, condiciona, não sei o quê. Puxa, Rodrigo, mas como que pode agora, no mesmo potinho, eu fazer tudo isso? Isso é uma evolução tecnológica monstruosa. E, sendo assim, é super pertinente que nós pensemos que, será que todas as empresas que põem um embleminha universal no seu produto, aquele produto realmente é tão bom quanto o código universal diz? Talvez não. Não é nem talvez, certamente que não. Então é importante que a gente saiba disso, porque não é só ter o carimbo universal no seu produto que ele é o ó do borogodó. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é. Então tem universais muito bons, tem universais muito ruins também. Aí nós vamos vendo ao longo da aula aí sobre esse tema. Então, olha só. Esses aqui, ó, são exemplos comerciais de toda essa turminha. Aqui em cima, ó, esse convencional, aquele de 2 frascos, o que a gente encontra no mercado brasileiro que lidera tudo é o Scott Bond da 3M. Existe também esse e esse daqui que nas pesquisas, em grande parte de pesquisas, mostra como sendo o top de linha, o gold standard, é o padrão violento. Se eu quiser desenvolver o meu adesivo, eu vou comparar com ele, porque se o meu chegar igual ao dele, é o ouro. Aquele ali, infelizmente, não tem no mercado brasileiro. A Care, que é quem produz, ele deve trazer agora. Já trouxe um período, mas não vendia muito, porque a 3M domina muito o mercado de adesivos no Brasil, então acabou saindo por questões comerciais mesmo. Mas parece que eles estão com a intenção de voltar, acho que no ano que vem. Então, vamos acompanhar. Agora, o que vocês usarão na clínica, ou é esse grupo aqui, que é grande parte do que se consegue para a gente utilizar aqui, ou então nós temos alguns desses que eu tenho normalmente colocado na clínica. Só que como não é um negócio que vem da instituição, eu tenho doado isso para a gente colocar lá, então não é para usar assim, não é o arroz com feijão que a gente usa. Infelizmente não é, tá? Mas a tendência é de que seja. Esses produtos aqui são mais caros, por isso a dificuldade em licitações de comprá-los, tá? Eu posso utilizar isso aqui com ou sem ácido. Esses aqui é só com ácido, certo? Por modificações nas moléculas que o compõem, eu posso usar de qualquer jeito. Eu posso, eu esqueci seu nome, Isabela, eu posso, eu devo. Cena dos capítulos que vão vir daqui a pouquinho. Esses aqui, ó, eu não uso com ácido. Esses eu posso usar com ácido. Agora, esse tem a capacidade de ser autocondicionante, certo? Esse aqui não tem a capacidade de ser utilizado junto com ácido, certo? A grosso modo é isso, tá? Então, olha só, se a gente pegar lá nos primeiros de todos, aqueles de 2 frascos, são os mais antigos que existem, então vai ter as 3 etapas, né? Então, ácido, primer e adesivo. Então, dentro dessas 3 etapas aí, a gente já conversou, vou só passar os slides para vocês mentalizarem isso de novo, porque a gente tem que ir repetindo. Então, olha só. Qual é a função do ácido? Primeiro, existem vários tipos de ácido.
Só que hoje no mercado esses 3 tipos aqui praticamente não existe mais. Então o que existe mesmo para a gente utilizar é ácido fosfórico. Ele vai de 32% a 38% a concentração que as empresas fazem, certo? Então, ácido fosfórico, beleza. Para que serve ácido fosfórico? Para aumentar a aspereza. Então, se ele torna mais áspero, ele desmineraliza. Quando você desmineraliza, ó, lembra? Alguém perguntou por aqui assim, ó, e aquele negocinho que ele remove, a smear layer, né? Então remove o smear layer, faz a limpeza da cavidade, né? Porque limpa aquela coiseira toda. Amplia a rugosidade? É lógico que amplia, porque eu quero tornar mais áspero. Olha que no esmalte aumenta a energia de superfície. Opa, beleza, é isso que eu preciso no esmalte. Aí vamos descer para a dentina. Reduz a energia de superfície da dentina. Uai, Rodrigo, sacanagem, velho. Como assim? Você condicionou, não tirou o mineral, não ficou os cabelinhos? Como que reduz? Entre esses cabelinhos não tem água? Tem. Então, nós vamos fazer estratégias para tirar a água. Porque depois que eu condicionei, a água entrou ali no meio, então não adiantou nada. Assim, até esse momento agora ainda não adiantou. Você está indo em direção à coisa funcionar. No esmalte já está 0 bala, já está show de bola. Porque o esmalte não tem o colágeno para ficar exposto. Mas na dentina tem o danado. Então você aplicou, ele tirou o mineral, desejável que tirasse aquele mineral, beleza, só que encheu de água. Então vou tirar essa água tudo. Se tirar, grudou o macarrão, o molho não penetra. Então, por enquanto, o ácido provocou um efeito que eu quero, mas infelizmente teve um escape colateral que eu ainda não quero que aconteça. Então eu preciso saber disso, porque na próxima etapa nós vamos corrigir esse processo, certo? Que é tirar aquele excesso de água. Então essas são as funções do primeiro cidadão, do ácido, certo? Beleza. Então essas são as funções dele. Agora vamos para o primer. Lembra que a gente já pensou sobre isso, já concluímos que nessa primeira substância os monômeros precisam ter características hidrofílicas. Eu tenho que gostar de água, certo? Porque tem água na estrutura dental. Então são alguns, isso aqui são algumas moléculas, não precisa gravar esses nomes não, tá? Mas são algumas moléculas que têm afinidade por água. Agora, olha só que interessante. Além dessas moléculas, eu preciso tornar essa superfície, esse líquido, quer dizer, super líquido. Então, esse líquido aí precisa ter uma baixíssima tensão superficial. Quais são as duas estratégias industriais? Primeiro, usar quem é hidrofílico, porque a molécula é petitinha. Segundo, dissolver essa coisa. Dissolver usa um solvente. Quais são os solventes que existem para serem utilizados para isso? Vários tipos de álcool, água e acetona. Então, álcool, água e acetona são solventes de adesivos, certo? Ele dilui o adesivo. Então, vejam só que interessante. Quando existe álcool ou acetona, e normalmente precisa existir álcool ou álcool e água, um pouquinho de água, ou então acetona sozinho ou acetona com água, nunca é a água sozinha, certo? Sempre tem que ter álcool ou acetona. Deixa eu ver aqui, ó, a doutora deu 1 grau para o final de semana, fez a unha. Muito bem. Quando você estava com um esmalte antigo, o que fez para tirar o esmalte antigo? Passou acetona, não é? Então a acetona dissolveu o esmalte. O esmalte é uma resina. Então ela dissolve do mesmo jeito que dissolve aqui. Beleza. Mas depois que passa, aí você naquele dia estava curioso, porque agora está aprendendo adesão, aí você começou a prestar atenção na sua unha. Na hora que passa, a unha fica branquinha, não fica? Por quê? Desidratação. Então o que a acetona faz?
volatiliza muito rápido. Se você pegar um pano com álcool e passar aqui rapidinho, volatiliza, não é? A acetona volatiliza muito mais rápido do que o álcool, quase 5 vezes mais. Mas, independente disso, os dois volatilizam. Puxa vida, olha que legal, eu não queria tirar aquele restinho de água, porque eu condicionei. Olha só, a dentina estava assim, né? Estava desse jeitinho. Apliquei o ácido. Aí o que eu fiz? Tirei a minha mão direita. Só que isso aqui tudo ficou cheio de água. Antes estava encharcado. Aí eu vou com estratégia técnica, que é com uma bolinha de algodão ou então um papelzinho absorvente, sabe? Filtro de papel melita, essas coisas assim, papel absorvente. Não pode ser esses papelzinhos vagabundo que você põe e ele derrete, porque senão ele fica lá na estrutura dental, aí vira um entrave para o processo. Então qualquer papel que absorva. Às vezes o algodão é um pouquinho ruim porque pode deixar um fiapinho dentro da cavidade, aí para você tirar aquilo é o capeta. Então prefiro um papelzinho absorvente. Pegou o papelzinho absorvente, pôs lá e beleza, então tirou aquela exceção de água, ficou só úmido a cavidade. Ela não está encharcada, ela está úmida. Maravilha. Só que agora ela está úmida, beleza, eu aplico o primer. Aí o primer chega aqui, tem a água lá, ele começa a infiltrar, mas ainda existe muita água que, para a sequência do processo, não pode continuar. Porque eu quero o quê? Só adesivo, não quero água. Só que o que existe nesse troço que eu apliquei? Acetona ou álcool, que são solventes. Eles não evaporam? Quando evapora na sua unha, ela não fica sequinha, o que significa que evaporou a acetona ou o álcool e levou junto a molécula de água. Então olha só que fantástico foi o desenvolvimento disso. Você aplica uma substância que vai ficar lá embaixo, só que ela leva junto com ela um carona que vai tirar um intruso que está lá dentro. Num primeiro momento, esse intruso é interessante, porque se ele não ficar lá dentro, o colágeno prega. Mas num segundo momento, esse intruso não precisa estar lá mais, porque eu já entrei quem era necessário entrar, que é o primer. Então a acetona ou álcool pega a água e fala assim, vamos embora daqui. Aí evapora. Esse vamos embora daqui é de repente? Não. Ele tem um tempinho para acontecer. Então esse tempinho para acontecer é o momento que você está aplicando, esfregando, para ajudar a coisa a penetrar. Quando você pega um pano com álcool, se você só fizer assim, é uma coisa. Agora se você esfregar, ele evapora muito mais rápido. Hein? Então você está esfregando, esfregando, esfregando. 20 segundos. Ó, daqui para frente não precisa decorar nada, é tudo 20. Tudo 20 daqui para frente. Certo? Então, a primeira coisa que gravou de número é 15 segundos do condicionamento da dentina, o máximo, o mínimo no esmalte, é 30 no esmalte, o máximo. Pronto. Daqui para frente é quase tudo 20. Certo? Lavou pelo dobro do tempo, aí começamos com tudo 20 agora. Então eu esfreguei 20. Depois que eu esfreguei 20, aí eu olho desconfiado para aquele negócio, vou dar mais um jatinho de ar aqui para dar um grau, para ajudar? Ajuda. Então você começa com um jatinho de ar 10 centímetros de distância, metade de um palmo, para ajudar na evaporação. E depois você vai chegando até 1 centímetro perto da cavidade, certo? Isso é importante? Não, é fundamental, tá? Porque se continuar solvente e água lá dentro, a adesão funciona hoje, mas ao longo do tempo, tinta. Então a gente precisa tirar esse problema dali de dentro, certo? Então a técnica é essa. Então interessante que a gente tem aqui um indivíduo que vai nos ajudar a reverter o processo que não estava legal na dentina. Então olha só, para que serve o primer? Olha aqui que interessante, ó, criar um caminho para os monômeros adesivos, que é o próximo que vai vir na sequência. Então esse próximo que vem agora, quem é que vem? O adesivo. E ele é o quê? Hidrofóbico. Se ele é hidrofóbico, ele precisa que o terreno esteja pronto para ele. Quem prepara o terreno? O primer.
Show de bola! Olha aqui o segundo item, ampliar a energia de superfície da dentina. Por quê? Porque ele agora ele fala assim, água, você já cumpriu o seu papel, agora vaza daqui. Por que vaza daqui? Porque eu preciso ampliar a energia de superfície dessa dentina, deixando ela só o ouro para receber o adesivo. Maravilha, então tira a água. Manter as fibras colágenas estendidas. Ué, é óbvio, né? Se eu tirar a água, a coisa junta tudo. Mas o primer já penetrou. Então, na hora que ele penetra, ele segura o colágeno do lado e do outro. Fala, galera, agora vamos ficar quietinho aqui, todo mundo em pé. Eu vou tirar a água que não nos interessa mais, só que eu seguro vocês. Beleza. Mantém os macarrãozinhos tudo estendido para o molho entrar. Permite melhor molhamento das porosidades. Certo? Beleza. Então vamos lá. Agora ainda não. Ainda tem os solventes, né? Ali dentro. Para que serve os solventes que tem dentro do primer? Olha lá, ó. Primeiro, para diluir aquela coisa, manter ele em solução, né? Para ele não ficar aquele negócio viscoso. Segundo, aqui, ó, reduzir a viscosidade. Dentro do potinho do primer, tem os monômeros e tem o solvente, não é? Que a gente viu aqui, ó. Olha aqui, são os dois itens que tem aqui dentro, ó. Entendeu? É Thalita, né? Entendeu, né? Então tem as duas coisas, certo? Se tem essas duas coisas, nos dois próximos slides eu estou falando a responsabilidade desse e a responsabilidade desse. Então, primeiro é a responsabilidade dos monômeros. Fechou. Segundo, responsabilidade dos solventes, que é o álcool, acetona e água, que está ali no meio. Para que eles servem? Para diluir, manter aquilo em solução. E olha aqui, ó, permitir evaporação de água em troca da infiltração dos monômeros. Entenderam então até aqui? Vamos lá. Aí vem o terceiro potinho, que é o potinho do adesivo puro. Então, nesse cidadão aqui, olha lá a característica dele, ó. Eu sou hidrófobo. Eu detesto água. Se tiver água nesse troço aí, eu não vou entrar. Mas é nem a pau. Não vou de jeito nenhum. Então, primer, você que é meu amigo e está sabendo disso, você vai ter que ir lá e limpar o terreno para mim. Leva o seu coleguinha chamado solvente para ele tirar essa água. Na hora que o solvente tirar, você me passa um telefone e fala assim, pode entrar. Aí eu vou. Certo? A conversa é essa. Exatamente essa conversa. Na hora que vocês forem fazer um teatrinho, pode fazer desse jeito. Olha o tanto que fica massa. Né? É, um teatrinho animal, ué. É um seminário, um trem, ó, vou fazer um seminário de adesivo. Aí vocês vão fazendo, ó. Põe um doido lá, um mais loucão, que é o primer, né? E vai entrando, pronto, já tirei todo mundo. Aí um solvente vai de mão dada com ele, o solvente tira a água, vai, pronto. Quanto maior a quantidade de carbonos, maior a estabilidade do adesivo. Ah, beleza, só que isso dá maior característica hidrofóbica, certo? Então, faz com que o negócio realmente tenha medo de água. Tenha medo de água. Então, beleza, se essa coisa é hidrofóbica, mas eu já apliquei um outro antes, que limpou o terreno, capinou o lote, deixou tudo pronto para ele entrar. Então, quais são exemplos? Vamos voltar aqui. Quais são exemplos? Exemplo dessa turminha que acabamos de ver. Isso aqui, ó. Aqui eu tenho um ácido, primer, adesivo. Ácido, primer, adesivo. Ácido, primer, adesivo. Ácido, primer, adesivo. Certo? Os três separadinhos. Beleza. Só que nós vimos que existe uma segunda categoria nesses convencionais que precisam do ácido. Então essa segunda categoria é assim, ó. Tem o frasquinho, né, a seringuinha do ácido, e aí depois eu tenho primer e adesivo tudo junto, ó. Tudo junto num potinho só. Algumas, derrubou tudo. Algumas empresas, por exemplo, já lançou adesivo numa canetinha. É só para, entendeu? Ficar mais chique.
Olha a pergunta da Maria Luísa. Uai, Rodrigo, dentro desse potinho tem primer e tem adesivo. Então, se o primer é hidrofílico e o adesivo é hidrofóbico, eles vão fazer duas fases diferentes, não é? Ou seja, existe nesse momento um troço que cientificamente a gente chama de separação de fases. Existe? Existe. Existe. Por isso que quando você aplica separadamente, o desempenho tende a ser melhor do que quando você aplica tudo num só. Não significa que é assim, nossa, tem uma diferença monstruosa. Não é, mas é diferente. Por isso que ao fazer isso, não é exatamente pegar o primer, pegar o adesivo e misturar. Precisa existir modificações moleculares para que, mesmo existindo essas duas fases, que elas conversem melhor uma com a outra dentro daquele único potinho, certo? Aí a indústria que consegue fazer essa conversa melhor, o seu produto é melhor. Eu vou mostrar todas essas categorias novamente, a gente já viu, aí nós vamos para a aplicação, para entender como aplica cada passinho individualmente, tá? Então, só relembrando, depois nós temos a primeira evolução em termos dos autocondicionantes, que aí é o primer acídico e o adesivo. Dentro dessa turminha, aí ó, 2 frasquinhos, primer acídico, adesivo, primer acídico, adesivo. Lá do outro lado também, certo? Depois, juntou tudo, ou é tudo num potinho só, ou às vezes, raramente, tem 2 potinhos, mas você tem que pingar, misturar um com o outro e leva de uma vez só, tá? Que é aquele todos em um. E aqui alguns exemplos, ó. Então esse potinho A, potinho B, você mistura e aplica. E os outros já é só aquele lá também que mistura. Os outros já vem tudo prontinho já. Dentro dos autocondicionantes, tem adesivos que são mais acídicos do que outros, certo? Então, normalmente, se a gente pegar os adesivos convencionais, o pH deles é acima de 4,5, 5, 6, por aí. Agora, o autocondicionante, o pH precisa ser mais baixo, senão ele não consegue fazer a função que o ácido fazia. Então, tem vários tipos, né? Tem alguns que são o pH bem acídico, abaixo de 1, entre 1 e 2, ao redor de 2 e maior do que 2,5. Maior do que 2,5 é assim, 2,6, 2,7, por aí. Você nunca vai usar daqui para cima. Ó. Nunca vai usar daqui para cima. Por quê? Então, tem várias pesquisas, mas eu quero destacar isso aqui para vocês. Ó. Isso aqui que nós estamos vendo, ó, é quando a gente faz aqui em cima, ó, aqui em cima, essa base ali, ó, depois vem um monte de tentáculos aqui para baixo, né? Essa base ali em cima é o adesivo, ó. E esse monte de tentáculos aqui, de tags de resina, isso aqui é o que infiltrou na dentina. Entre os túbulos dentinários e tudo, infiltrou. Aí, para essa técnica microscópica, o povo põe um ácido violento, dissolve a dentina todinha, aí você vê os tags de resina que infiltraram. Só para vocês entendam isso. Aqui não foi feito esse processo daqui, ó. Então aqui nós estamos vendo daqui para cima é o adesivo, daqui para baixo a dentina e o adesivo está penetrado aí dentro. Beleza? Então tem dentina lá, tem adesivo aqui embaixo. Show de bola. Isso aqui é um exemplar, um espécime de um adesivo autocondicionante. Vou voltar, calma. É de um adesivo autocondicionante, certo? Aí o que a turma pesquisou o seguinte: será que esse ácido que está incluído no rabinho do primer, quando é que ele para de agir? Não é? Porque imagina o seguinte, ó, eu tenho nesse momento uma dentina que estava fechadinha e agora eu apliquei um primer acídico e ele tem que ir desmineralizando e penetrando, desmineralizando e penetrando. Só que precisa chegar um momento que ele tem que parar, porque senão ele vai embora, né?
Então eu preciso, com o passar do tempo, ser neutralizado. Certo? Aí no início ninguém sabia muito dessas coisas, quando começou esse desenvolvimento. Então aqueles que eram, olha lá Thalita, aqueles que eram dessa categoria mais bruta, os de pH muito forte, aqui ó, os de pH muito forte, qual é o problema que eles causam? Eles não neutralizam. Certo? Então, se não neutraliza, naquele momento, naquele tempo zero, acabei de fazer a minha adesão, cortei o dente, fiz uma amostra, olhei no microscópio, nossa senhora, tá uma beleza, tá só o ouro. Olha lá, tá bacana, né? Beleza. 4 semanas depois, olha o buraco que se formou. Porque depois que você aplicou e chegou nessa posição aqui, nós já jogamos a danadinha da luz azul, então polimerizou. Ou seja, o adesivo não tem como ir mais para frente, porque ele já parou. Na hora que você polimeriza, ele, opa, travei, não vou mais. Se eu travei e não vou mais, o que eu posso fazer? Eu ainda estou acídico, vou condicionando para as beiradas de cá, da onde eu entrei. Então dissolve essa parte aqui, ó, forma um buraco aqui. Aí o que acontece com essa restauração? Cai, certo? Então isso aqui é o que se chama de condicionamento contínuo dos adesivos, que são todos em um, principalmente esses que são os super acídicos. Por isso que a pergunta da Thalita, então não sei qual que eu vou usar, você vai usar aqueles que são os menos acídicos de todos, certo? Dentro dessa última categoria aqui, ó, que são os ultra leves, estão incluídos, sabe quem? Todos aqueles universais, certo? Então os universais, nesse ponto aqui, eles são super seguros, show de bola. E dentro desse aqui tem o padrão ouro dessa turma aí, que é um amarelinho, tá? Não precisa gravar nome nem nada por agora não, mas é um amarelinho, chama Clearfill. É aquele de 2 passos, primer acídico e bond, certo? Então o que a gente quer é evitar aquele problema lá. E aí, ó, mais recentemente, em 2011 começaram as pesquisas, começaram não, já vinha acontecendo. 2013, mais ou menos, é um marco de lançamento mundial. 2015 estão no Brasil, tá? Então ele pode ser usado no modo convencional junto com ácido ou pode ser usado no modo autocondicionante. Por que que pode ser usado de tudo quanto é jeito? Que diabo é isso? Isso tudo se refere ao uso dessa moléculazinha inventada pelos japoneses. MDP. Então, olha só, metacriloidexil de hidrogênio fosfato. Capeta um trem desse, né? Essa molécula é a molécula dos bons adesivos autocondicionantes, sendo ou não da categoria universal. Então, quando você quiser utilizar um bom adesivo autocondicionante, saiba se ele tem MDP. Se ele tiver MDP, normalmente ele é melhor do que todos os que não tem, tá? E qual que é a tendência da indústria hoje? Ter. Agora, por que antes não tinha? Porque quem faz patenteia. Para quê? Para os outros não ter, ué. Porque aí eu garanto exclusividade. Então, num primeiro momento, ninguém podia ter, porque quem inventou esse negócio aqui é uma empresa japonesa, a Kurarai. E daí o que eles faziam? Eles colocavam só nos adesivos deles. E daí eles dominaram absolutamente, únicos, isoladamente, o mercado mundial de autocondicionantes, porque sempre o produto deles era melhor. Porque ninguém podia ter a desgrama do MDP. Só que a patente acabou.
Quando a patente acabou, os grandes players aí do mercado, 3M, Ivoclar, Voco, essas empresas violentas dentro do Supply foram lá e falaram, nossa senhora, vamos pegar esse negócio agora e botar no nosso. Porque é a única coisa que funciona. Bem, certo?